Será que a vida é justa para alguns e injusta para outros? Ou será que a vida é injusta de igual maneira para todos nós? Bom, é isso que esse canal aqui, de nome Bárbara, se propõe a tentar responder. E hoje nós vamos debater ao vídeo dessa moça de olhos grandes aí, chamada Bárbara, e ela traz reflexões muito boas. Você está no canal Em Busca de Significado e hoje debateremos o vídeo A Vida é Injusta, não adianta chorar. Então clica aí no seu like e bora debater e reagir juntos. As pílulas mais difíceis de engolir nessa vida é a de aceitar que a vida não é justa. Às vezes eu converso com as pessoas aqui e elas dizem, ai, porque fulano fez isso, não é justo. Não é justo, gente. Quando é que vocês vão entender que a vida não é justa? Gente boa toma no toba o tempo inteiro, gente ruim se dá bem o tempo inteiro. E vice-versa, gente boa se dá mal pra caramba, gente ruim se dá bem pra caramba e também se dá mal do mesmo jeito, né? Essa situação se inverte para todos nós. E você precisa começar a aprender as regras do jogo para poder jogar esse jogo de uma forma mais justa, entendeu? E tentar vencer mesmo assim, porque se tem uma coisa que eu aprendi nesses 36 anos de vida, é que a vida não facilita para ninguém. Tudo bem que tem Sim, gente que nasce, verdade. né, com o cu virado para a lua, e essas pessoas têm mais privilégios, mas se essa não é a sua história, então significa que você vai ter que se mexer para mudar a sua vida. A vida não vai passar a mão na sua cabecinha e trazer as coisas no seu colo. Infelizmente, eu acho que nessa vida, de fato, alguns nasceram para ser herdeiros e outros nasceram para ser guerreiros. E se Opa! você nasceu na segunda categoria, assim como eu, você vai ter que se virar. Alguns nasceram para ser herdeiros, outros para ser guerreiros. Interessante. Mas é um pouco determinista isso, porque quem nasceu para ser herdeiro pode se tornar guerreiro ao longo da sua trajetória, e quem nasceu para ser guerreiro também pode se tornar um herdeiro algum dia, ou deixar herdeiros, né? Se você parar para pensar. Porque tem muita gente, sabe aquele pobre soberbo? Aquele cara que não quer fazer nada e ainda reclama do que tem? Da mesma forma, existem ricos também humildes, pobres soberbos e ricos humildes. É claro que não é uma gigantesca maioria, mas é interessante refletir sobre isso para não ficar tão deterministas. Mas eu gostei da frase dela. Alguns nascem para ser herdeiro, outros para serem guerreiros. Você vai ter que quebrar algumas regras, você vai ter que lutar Sim. para conseguir as suas coisas. Eu levei um bom tempo também para aceitar de que eu teria que fazer algumas coisas que eu não fui ensinada de que era certo. Mas hoje, olhando para trás, eu vejo que não era tão errado também. Porque nessa vida as pessoas às vezes tentam te manipular. Se você é bonzinho demais, você vai ficar por último. As pessoas vão passar por cima de você. E Exato. é o que eu sempre falo. Entre alguém passar por cima de mim e eu passar por cima dele, eu prefiro eu passar por cima dele, entendeu? Não importa se, ela é a vilã, foi ela que tô cagando e andando. Se você vai passar por cima de mim, então pode ter certeza que eu vou tentar passar por cima de você antes. A minha vida melhorou muito, assim, depois que eu tive depressão, que é quando você percebe que ninguém tá nem aí pra você, que se você morrer, a vida continua, que se você não se cuidar, ninguém tá nem aí pra você, entendeu? E você começa a perceber que se você não se tornar um pouco egoísta e se priorizar e cuidar da sua vida, ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai vir te amar e te dar as comidinhas na boquinha pra sempre. Às vezes as pessoas fazem isso pra você porque elas estão interessadas em algumas coisas. E hoje eu nem acho isso tão errado. Eu sei que pode parecer um pouco frio o que eu tô falando, mas se você olhar aí ao seu redor, você vai ver que eu não tô mentindo, entendeu? Muita gente faz as coisas por interesse. Relacionamentos na minha cabeça, eles existem por interesses mútuos. E hoje eu acho justo, contanto que você esteja recebendo, né, entregando e recebendo, eu acho justo ter um pouco de interesse. Ninguém tá fazendo caridade pra ninguém. Exatamente, A- exatamente como ela acabou de falar. Todos os relacionamentos humanos, botem isso na cabeça de vocês. Todo relacionamento humano é baseado em interesses mútuos. Eu tenho interesse em alguma coisa em você, você tem interesse em alguma coisa em mim. E tá tudo bem, galera. Tá tudo bem. O ser humano é assim mesmo, entendeu? O que você não deve deixar é que aquela pessoa se aproveite de você. Aí você se ferra, entendeu? Mas enquanto você tem interesse em alguma coisa que ela tem ou que ela é, e ela tem em você, tá tudo bem. A base das relações humanas, dos relacionamentos humanos, é esse. E tá tudo bem, gente. Até as pessoas que fazem caridade, às vezes elas fazem porque isso faz com que elas se sintam bem. Aham. Ou seja, elas estão fazendo para ter aquela sensação de
de utilidade, de bondade. Então é uma troca também. Então você precisa aprender a se defender e a tirar da sua cabeça de que, eu preciso, eu não posso fazer nada porque é ruindade. Não. Coloca na tua cabeça que se alguém precisar enfiar no seu, eles vão enfiar. Então, esteja preparado para você ser o primeiro a fazer isso, entendeu? Sem peso na consciência. Eu falo muito isso em alguns atendimentos que eu faço. Eu sou psicoterapeuta, gente. E uma frase que eu percebi ao longo da minha vida, tanto fora quanto dentro da clínica, é que as pessoas tendem a ser filhos da puta. Elas tendem, não é que elas são, elas tendem a ser. Se houver uma possibilidade de alguém pisar em você para poder se sobressair, para poder crescer, para poder se elevar, provavelmente ele vai pisar. Isso não é determinista, tá? Pode ter pessoas que escolham não pisar em você e seguir pelo caminho correto, que é o que essa moça está falando. Mas a gigante maioria, a massa de seres humanos, vai escolher pisar, entendeu? Então as pessoas tendem a ser filhas da puta. Mas isso não te dá o direito nem a licença para você também ser um filho da puta com outras pessoas, tá? É importante pensar sobre isso, tá bom? É importante. As pessoas que enfiaram no meu, eu enfiei no delas também. E essas, assim, eu não sinto remorso nenhum. Às vezes eu fico um pouco mal quando eu preciso passar e eu falo pra pessoa, sai do meu caminho. Porque eu tento ser justa. E avisar, olha, você está no meu caminho. Tem como você ir um pouquinho pra esquerda ou pra direita pra eu passar? Tem gente que é chato, né? Tem gente que fala, não vou sair não. Aí eu falo, então sinto muito, vou passar por cima de você. Aí eu passo por cima deles mesmo. Eu fico um pouco mal, porque às vezes eu penso, poxa, podia ter sido diferente, entendeu? Você podia ter facilitado a minha vida, mas não, você quis complicar. Eu precisei fazer o que eu precisei fazer. Mas de resto, quando eu vejo que a galera que tá tentando enfiar no meu, e eu enfio no deles primeiro, aí eu me sinto super bem. Por que o mundo não é justo, tá? Porque aí é precaução, né? Se uma pessoa tá querendo te ferrar, ou você se defende se retirando, se afastando daquela pessoa, ou você ferra ela primeiro, né? Parece justo, né? O que é que vocês acham? Enfiar no meu, e eu enfio no deles primeiro, aí eu me sinto super bem. Por que o mundo não é justo, tá? Primeira coisa que você precisa entender é que moralidade, né, as regras morais foram criadas por nós, seres humanos, tá? Sim. Na nossa sociedade. Cada sociedade tem a sua regra ali, né? Agora, o universo não entende moralidade. Pro universo, o que ele entende é frequência e vibração. Se você vibra alto... Opa, é um bom argumento até agora, mas eu acho que ela vai começar a entrar naquelas coisas de quântica, essas paradas assim. Vamos ver. Acredita que você é merecedor, o universo vai te entregar. Por Sabia, isso que pessoas se você acredita que você é merecedor, o universo vai te entregar. É por isso que pessoas que às vezes são ruins manifestam tão rápido, porque eles não estão seguindo as regras morais. Eles estão alinhados com o que eles acreditam, entendeu? Então, às vezes você vê a galera aí que dá golpe, que enriquece por meios antiéticos. É simplesmente porque eles estão tão alinhados e eles acreditam tanto que isso se manifesta na vida deles. Então, Isso interessa. tem uma certa verdade sim, mas essas coisas não acontecem na vida deles porque eles apenas estão alinhados e vibrando na mesma frequência. Tudo na nossa vida exige constância, frequência, disciplina e insistência. Esses caras estão alinhados com isso. Tudo que você quer na sua vida, de certa maneira, um dia você consegue, se você for insistente, consistente, disciplinado e ter aquela persistência de correr atrás, aquela coisa de trabalhar duro até um dia alcançar, entendeu? A diferença é que alguns alcançam mais cedo, outros alcançam mais tarde. Não tem muito a ver com frequência do universo e tudo mais. Tem mais a ver com a sua mente, você trabalhando focado até conseguir o que você quer. E geralmente pessoas muito perfeccionistas, pessoas muito egocêntricas, pessoas muito que não ligam para os outros, que pisam mesmo nos outros, geralmente elas conseguem isso primeiro. Elas conseguem chegar lá primeiro, porque elas estão determinadas e não estão muito ligando para questões morais. Nessa parte ela tá certa. Mas e você? O que é que você acha? Deixa aí nos comentários. Que você é bonzinho. Você acha que o universo tá mesmo ali parado pensando, essa pessoa aqui é boa, vou ajudar ela. Não, essa pessoa é ruim, não vou ajudar. Eu já tive esse pensamento, nossa, mas por que Deus faz isso? Por que o universo faz isso? Quando na realidade, gente, o universo só entende a sua frequência. Então você precisa alinhar a sua frequência. Se conhecer, saber o que você quer, alinhar a sua frequência, acreditar em você para você manifestar. Eu tento ao máximo não ser uma trambiqueira, entendeu? Porque ser trambiqueira é uma coisa que, assim, a minha consciência não me permite. É por isso que eu não tenho nada para vender para vocês, é por isso que eu não cobro nada, sabe por quê?
Porque se não for alguma coisa que gere valor, eu não quero. Eu não quero fazer as coisas só pelo dinheiro pra encher meu bolso de dinheiro e tirar de vocês. E aqui na internet, eu vou ser bem sincera, se fosse pra eu fazer dinheiro já assim, eu já estaria fazendo muito dinheiro, porque de fato é muito fácil enganar as pessoas. Dá pra perceber que é fácil tirar dinheiro das pessoas, principalmente quando elas estão desesperadas, sabe? Só que isso não faz parte da minha personalidade no sentido de que, por mais que as regras morais, né, não se apliquem quando você quer manifestar, a minha consciência é meu guia. E se eu sinto na minha consciência de que é algo que eu não deveria fazer, eu não vou fazer. Um exemplo disso, gente, vocês já perceberam que na natureza, quando um furacão, quando um desastre natural tem que acontecer, ele acontece? Ele não fica analisando se tem criança, se tem grávida, se tem velho, se tem gente boa, se tem gente ruim. Ele vai passar por cima e vai levar o que tiver que levar. Ele vai destruir o que tiver que destruir e ponto final. A vida em si, ela segue regras naturais e não morais. É por isso que o mundo não é justo. Tem até uma... Gostei, a vida em si segue regras naturais, né? E não morais. Isso é interessante, porque de fato eu falo muito isso quando acontecem tragédias na vida de certas pessoas, ou coisas boas ou coisas ruins. Eu sempre falo: olha, aconteceu porque tinha que acontecer. Algumas pessoas carregam uma culpa dentro delas por não ter evitado que uma tragédia tenha acontecido, por não ter evitado a falência, por não ter evitado coisas péssimas que aconteceram na vida dela. E a gente sempre tem que entender: olha, o que aconteceu tinha que acontecer. Junte os cacos de vidro desse acontecimento e monte o seu castelo, monte novos aprendizados, tire um aprendizado disso que aconteceu e siga adiante a sua vida de cabeça erguida, entendeu? A gente sempre tem que ter essa convicção, entendeu? O que é que você acha? Se você concorda, deixa aí nos comentários, inclusive. frase que fala, né? A chuva cai sobre os justos e os injustos. Exato. Porque a vida, o universo, não tá fazendo essa distinção. Agora eu vou compartilhar com vocês como é que eu tento ser justa no mundo injusto. A primeira coisa que eu faço é tentar ser íntegra, mesmo quando ninguém tá me olhando. Porque assim, a minha consciência, gente, ela fala muito comigo. Eu não consigo fazer algo que eu julgo errado. Entendeu? Se eu julgo errado, é muito difícil fazer. Então, vou divulgar o tigrinho. A minha consciência já fala pra mim, não. Eu sou fiel e leal à minha consciência. Não importa o que a sociedade fala, né? Ai, você é besta, você deveria ganhar dinheiro. Não importa. O que importa é a minha consciência. Então, eu tento ser íntegra a mim primeiro. E o que é ser íntegro? É você ter os pensamentos, os sentimentos e o seu comportamento alinhado. Então, porque eu não acredito, eu sinto que é errado, eu não vou fazer. Isso é ser íntegro, mesmo quando ninguém tá me olhando, porque tem pessoas que às vezes são honestas na frente dos outros e por trás elas são desonestas. Vocês já viram aqueles experimentos onde as pessoas deixam alguma coisa, né, tipo, compre, deixa o dinheiro aqui, e várias pessoas dão o gato, não paga o produto e sai fora. Aí na frente dos outros elas vão lá e pagam, ou seja, ela não é íntegra. Ela só é honesta quando as pessoas estão olhando. Quando as pessoas não estão olhando, elas não são honestas. Isso causa muita incoerência no seu... Era o que eu ia dizer. O nome disso é coerência. Uma pessoa que segue o que pensa, que faz o que prega. Coerência. Campo. A outra coisa que eu faço é tratar as pessoas da forma como eu gostaria de ser tratada. Eu sempre penso, tudo que eu vou fazer, como é que eu me sentiria se fosse o oposto? Às vezes tem coisas que eu faço porque eu falo, se fosse o oposto eu faria de qualquer forma. Agora tem coisas que eu falo, cara, eu não gostaria que isso acontecesse comigo. Então, até quando eu sou honesta com as pessoas, e eu sempre falo isso aqui, né, que eu valorizo muito a honestidade e a verdade, mesmo que seja uma verdade dolorosa. E aí eu tento ser assim com as pessoas, porque eu penso, se eu tivesse no lugar dessa pessoa, era isso que eu gostaria que ela fizesse por mim, que ela fosse real e honesta e jogasse a real pra mim. Tem coisas que eu penso, eu odiaria estar no lugar dessa pessoa e ela fazer isso comigo. Teve um vídeo que eu fiz sobre pessoas que não têm palavra, né? Que prometem e não cumprem, que falam que vão fazer tal coisa e não fazem. Então eu sempre me coloco no lugar da pessoa. Se eu não posso cumprir, se eu não posso te dar aquilo que você quer, eu vou jogar a real pra você. Porque eu gostaria que você fizesse isso comigo. Gostaria que você fosse honesto comigo. Eu tento ao máximo ser o tipo de pessoa que tem palavra, exatamente porque eu odeio quando as pessoas fazem isso comigo, de falar e não fazer. A maioria das pessoas falam e não faz, ou seja, são incoerentes. Tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado. Agir com elas da forma como você gostaria que elas agissem com você. Por mais que elas não façam por você, é importante você ter isso em mente, né? De ser
leal a você e tentar agir de acordo com o que você gostaria de que as pessoas fizessem pra você também. Outra coisa que eu faço é questionar as estruturas que eu considero injustas. Isso significa que eu não sigo cegamente as coisas que as pessoas me falam. Eu tento ter um senso crítico de analisar, porque nem sempre você seguir as regras vai ser a melhor coisa. É aquela famosa frase, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. A pessoa, ela dita as regras, mas ela mesma não segue as regras. Então, você tem que ter esse senso crítico de analisar se essas regras e essas normas estruturais, elas são realmente aplicadas a todos ou se só vocês, os trouxas, estão seguindo. Porque muitas vezes tem gente que coloca as regras e só os trouxas seguem. Aí os outros ficam burlando o sistema. Um outro ponto. A maioria da galera é trouxa mesmo. Isso aí que ela falou me lembrou um discurso famoso do Schwarzenegger. Quando o Schwarzenegger foi para aquelas universidades fazer um discurso dele, ele dizia o seguinte: quebre as regras, aprenda a quebrar as regras, não as leis. Não as leis, as regras. Aprenda a quebrar as regras. Eu achei isso muito legal e eu acabei trazendo para minha vida. Porque a vida é cheia de regrinhas. E como ela mesma disse, é mais os trouxas que seguem as regras. Porque quem criou as regras não está seguindo, não. Entendeu? Mas quando você quebra as regras, é como se você subisse a régua. Subisse a régua e se elevasse, entendeu? Então é interessante. Eu recomendaria fazerem isso também, tá? Igual o Schwarzenegger falou, quebrem as regras. Não as leis. Leis não, as regras. Quebrem as regras que com certeza você teria uma vida ou terá uma vida mais plena. Beleza? Vamos continuar. Ponto é usar os privilégios que eu tenho para ajudar quem tem menos. Então, por exemplo, eu tenho muito conhecimento, né? E eu leio muito, eu me informo muito e eu tento ao máximo passar isso para as pessoas. Porque eu penso que se eu tenho mais privilégios, se eu tenho mais acessos, nada mais justo do que eu passar para as pessoas que têm menos e ajudar elas a saírem do lugar que elas estão, sabe? E é isso que eu faço aqui com o meu canal. Tudo que eu falo pra vocês são coisas que me ajudaram na minha vida, são coisas que fizeram com que a minha vida melhorasse. Seja um exemplo daquilo que você acredita. A melhor forma de você influenciar as pessoas é você se tornando um exemplo, servindo de inspiração para elas. Você não consegue convencer as pessoas forçando a barra. Você não consegue mudar a mente das pessoas sendo um ditador e falando o que eles têm que fazer. A melhor forma de você mudar a mente das pessoas é você sendo um exemplo. Eu tenho um vídeo, gente, olha que coincidência. Eu tenho um vídeo no meu canal de psicologia e filosofia. Vou deixar até o link aí embaixo, onde eu fiz um vídeo falando exatamente sobre isso. Que algumas pessoas gastam muitas energias tentando mudar o pensamento do outro, tentando convencer a outra pessoa, tentando fazer com que ela pense igual a você, ou entenda você, ou mude de opinião. Você não vai conseguir. Você vai perder suas energias, vai jogar energia fora, vai desperdiçar sua energia. A única forma de você mudar o pensamento do outro é você sendo um exemplo, você mudando a si mesmo, você sendo um exemplo para aquela pessoa, você sendo um modelo para aquela pessoa. Era como Yeshua falava, a palavra atrai, mas o exemplo arrasta, né? Yeshua é Jesus, para quem não sabe. O exemplo arrasta. Então, não adianta você tentar mudar a opinião de alguém que pensa diferente de você. Não mude. Mude você mesmo. Seja um exemplo para aquela pessoa. Seja um modelo para aquela pessoa. E aí, aquela pessoa, ao ver você, ela vai começar a repensar. Vai refletir. E pode mudar. Sacou? Guardem isso. Anotem isso daí, que isso é importante. Vou deixar o vídeo, inclusive, sobre isso que eu falei a respeito. E por último, cuide da sua saúde mental. Gente, viver nesse mundo é exaustivo às vezes. Às vezes você olha para as coisas e você pensa, cara, que bosta, não vale a pena, sabe? Só que ao mesmo tempo, eu acho que se a gente não fizer alguma coisa de diferente, vai ser sempre essa bosta. Se você não se defender, você vai sempre perder. Se você não se priorizar, as pessoas vão passar por cima de você. Exato. Cuide da sua saúde mental. Para sobreviver nesse mundo, você tem que ter uma mente boa, uma mente saudável, uma mente forte. Eu sempre falo para vocês aqui que não tem como você controlar as coisas que acontecem externamente, mas tem como você controlar como você vai reagir e se você vai se levantar do chão quando
a vida vier te dar umas porradas. Esse vai ser sempre o meu foco. Não é sobre quantas vezes você cai, sim quantas vezes você consegue se reerguer. Infelizmente, às vezes você cruza com pessoas que vão passar por cima de você. Infelizmente, as pessoas vão puxar o seu tapete às vezes. Eu sei que parece um pouco negativo falar dessa forma, mas, gente, é a realidade. Infelizmente, a vida funciona dessa forma. E se você não aprender a se fortalecer, se você não aprender a ter ferramentas para você se reerguer, dificilmente você vai conseguir sair do buraco, porque a vida não facilita para ninguém. A vida não vai passar a mão na sua cabeça. Ninguém vai vir te salvar. Ninguém tá nem aí pra você. Se você morrer, pode passar um tempo, daqui a pouco as pessoas até esquecem que você existe. Então, assim, cuide de você. Lute pelas suas coisas. Tente ser íntegro. Tente ser justo de acordo com o que você acredita que é justiça. De qualquer forma, gente, cada escolha é uma consequência, entendeu? Eu sempre falo para as pessoas que eu sou a favor do livre-arbítrio, por quê? Porque cada um escolhe aquilo que quer e você vai colher as consequências do que você escolheu. Então, de certa forma, a sua consciência tem que ser o seu guia, porque os resultados quem vai colher é você. Que a gente construa um mundo que seja mais justo, sabe, para todo mundo, que isso seja possível um dia. Mas é isso que eu queria falar com vocês. Um beijo e até a próxima. Você é aquela pessoa. Que argumentação excelente, pessoal. Nossa, muito esclarecida essa moça Bárbara. Muito boa a argumentação dela, muito bons os exemplos que ela passou. Eu achei excelente. Inclusive, me inscrevi no canal dela e já ativei o sininho aqui das notificações. É excelente. O que você achou do comentário dela, do conteúdo dela? Eu concordo com a maior parte do que ela falou, menos a parte do início, mas da metade pro fim, excelente, tá bom? Então é isso, gente, eu vou deixar o meu vídeo também que eu falo sobre isso, essas questões, algumas dessas questões que ela falou, e se você gostou desse vídeo, clique no like, e quer acompanhar outros vídeos, clica nos vídeos aqui ao redor, que eu te vejo já daqui a pouco, valeu? Um abraço, fui, tchau, tchau!